Bom dia para você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais do jornal O Popular. Mais uma vez, nós estamos aqui para trazer um assunto do seu interesse. Recebemos hoje Henrique Breda, gestor de fundos da Alaska Investimentos. Bom dia, Henrique. Bom dia, Lúcia. O Henrique está em Goiânia, né, visitando amigos, né, e para falar de investimento também, de bolsa, para ajudar você, orientar você que pensa em investir ou já está nesse mercado, né? Henrique, me diz uma coisa, vamos começar com o básico. A pessoa que ainda não investiu e que pensa em investir, como você orienta a pessoa a entrar na bolsa? Quais os procedimentos? Acho que a principal recomendação é procure orientação. Procure conversar com quem trabalha na área. Existem hoje vários escritórios de agentes autônomos. Os gestores hoje em dia são mais acessíveis. Informação está muito mais disponível na internet, site dos gestores. Então começa procurando por informação, informação e pessoas que estão trabalhando nessa área. Os agentes autônomos hoje em dia já tem bastante, né? Isso era um negócio não tão comum 10 anos atrás e hoje tem muitos. Se multiplicaram. E aí você certamente vai conhecer algum amigo, algum conhecido que já está envolvido com ações, já investe. Conversa com ele, procura indicação, começa por conversar com alguém profissional da área. Esse eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo é, começando a conversar com essa pessoa, você vai ter as primeiras experiências, um investimento, uma aplicação, e que seja o mínimo possível no começo. Mínimo do mínimo possível. Porque uma coisa é você... Diversificando também, né? Diversificando, começando... Se você começa pequenininho, você pode começar com uma ação. Você coloca R$500 numa Petrobras, para ver como é que é. Não é um negócio que vai te machucar, se der errado. Se der certo também não faz muita diferença, mas você vai começar a experimentar o que é isso. É assim que começa. Depois, cada um vai ter a sua história. Você acha que ainda é preciso desmistificar a Bolsa de Valores? Você acha que as pessoas ainda têm um certo receio de que não é para mim, está longe da minha realidade, isso é para quem tem muito dinheiro? Não, tem que desmistificar, sim. A percepção está mudando bastante. As pessoas acham ainda que investimento em ações é para pessoas muito ricas, é muito complicado, é muito complexo, é muito caro. E na verdade não. Na verdade, desde os fundos de investimentos que são muito mais acessíveis hoje em dia, aplicações mínimas de R$1.000, que antes isso era 50 mil, 100 mil. E isso foi possível, não tem custo, é até perigoso de tão fácil que é. Porque você tem que estudar antes para saber o que você está fazendo. E na verdade a percepção das empresas, das pessoas é que isso é algo complicado, não é, e que isso é muito arriscado. Só que em prazos curtos é arriscado mesmo, ele oscila a qualquer notícia política, a qualquer declaração polêmica do Trump, mas isso se dissolve ao longo do tempo. O que vai prevalecendo é o fundamento econômico das empresas. Então, se você der tempo ao tempo, esses ruídos de curto prazo, eles somem. Apesar de, no curto prazo, ser algo relevante, mas isso ele morre ao longo do tempo. Ou seja, tem que ter sangue frio mesmo, como diz, né? Você tem que ter sangue para viver no Alasca. Gostei do trocadilho. E me diz uma coisa, atualmente... Quais são os custos, né? Porque a pessoa pensa assim, tudo bem, eu vou contratar uma corretora, eu vou contratar um agente de investimento, mas o que eu vou gastar com isso? O que eles vão me cobrar? Normalmente, aí tem várias formas, né? Mas normalmente eles vão te cobrar algum percentual, que é muito menos do que 1%, 0,20%, 0,10%, alguma coisa, aí cada um tem o seu perfil, sobre o montante de recurso que você entrega para ele administrar. E esse montante que você entrega para ele administrar, isso é óbvio que é conversado com você, conforme o seu perfil. Esse montante envolve investir em fundos, investir em título do governo, em fundo de renda fixa, em CDB de banco. Então, assim, sob esse montante, eles vão te cobrar alguma coisa que é muito, muito mais barata do que se você fizesse isso via um banco tradicional. São tem tarifas, tem taxas. É muito mais acessível, mas aí você tem que olhar caso a caso quem que é o seu assessor, quem que é a pessoa que está te auxiliando, porque existem várias formas de cobrança isso, mas é algo
que dá para afirmar que é muito acessível, vale a pena. Tem taxa sobre o ganho também ou não? As taxas sobre o ganho geralmente estão na ponta final que você investe. Então, se você investe num fundo, o fundo ele te cobra um percentual do que ele ganhou em cima de alguma coisa. Mas isso, todos os rendimentos que o investidor tem, eles são já líquidos dessas taxas. O que você vê de performance, mesmo passada, isso está totalmente já líquido das taxas cobradas de administração, de Você estava falando sobre a influência do cenário, né, do cenário econômico, político, enfim, sobre a Bolsa, né, que a gente sempre vê, provoca oscilação, quem vai ganhar, quem está na frente das pesquisas eleitorais, aí quem ganhou, aí tudo, né, tudo isso mexe com a Bolsa de Valores. Como é que nós estamos hoje, né, depois da eleição Bolsonaro, com a perspectiva de entrada do novo governo, esse momento de transição, como é que está se comportando a Bolsa hoje diante desse cenário? Hoje, assim, alguns investidores estão começando a se interessar por bolsa. Então eles estão incomodados já faz um tempo com a renda fixa. Então o CDI já não está rendendo muita coisa. Então era muito interessante quando o CDI era mais de 1% ao mês. A pessoa recebia esse 1% ao mês sem fazer nada. Hoje isso está ao redor de 0,5% e não deixa ninguém feliz. Então a pessoa já está começando a procurar alguns outros investimentos para ver se rentabiliza um pouco mais a poupança dela. As ações são uma opção clássica para o cara dar uma olhada, ver como é que... Então o interesse aumentou, porque passou aquele risco eleitoral, aquele medo que as pessoas estavam. Só que elas estão só namorando as ações. Né? A gente monitora o mercado de perto, a gente vê que os investidores ainda não pularam dentro do mercado acionário, ainda não compraram. Né? Eles estão estudando, estão vendo, estão com medo. E aí a gente vê que as preocupações, elas sempre vão se acumulando, né? Então, será que o Bolsonaro vai conseguir montar, de fato, um corpo ministerial competente? Vai fazer as reformas necessárias. Será que vai fazer as reformas necessárias? Né? Será que a gente vai endereçar a Previdência, que o Brasil está aí penalizando faz tempo com isso? Será que a gente vai endereçar os tributos? A gente vai fazer uma reforma tributária decente? Porque viver com esse arcabouço tributário nosso é insano. Então, as dúvidas vão se acumulando. Será que as tensões comerciais da China com os Estados Unidos vão nos prejudicar? Né? Então, sempre tem as preocupações. E enquanto tem preocupações, é porque está bom para investir. Se você esperar para investir, depois que o Brasil fizer reforma da Previdência, fizer reforma tributária, o Brasil tiver feito resultado fiscal decente, né? O Trump virou amiguinho da China, e aí você olha, acho que agora está tranquilo para investir. Aí está caro. Então aí provavelmente, se você investe depois de todas as preocupações sanadas, o preço está lá em cima e você já não tem margem de segurança mais. Então qualquer coisinha ruim que venha a acontecer, você só vai perder. Então, para a gente, assim, quanto mais preocupações existem, melhor. Porque isso são ingredientes que baixam o preço das ações. Então, a gente vê muita preocupação ainda e pessoas interessadas em investir, mas não investiram ainda. E a melhor hora para investir é quando está em baixa, né? Exato. E para vender quando está em alta, apesar de muita gente fazer errado, né? Simples, fazer o contrário, né? Compra na baixa e vende na alta. Isso. Receitinha de bolo básica. A gente brinca assim, que a teoria ela é fácil, a gente só se embanana com a prática. Isso, porque as pessoas tendem a se assustar, né? Acontece alguma coisa, todo mundo vai lá vender, porque pensa, ai meu Deus, aí vem de baixo. Só que é muito interessante, porque a pessoa tem ações, ou está num fundo de ações, e aí sai alguma notícia negativa, que sempre tem, aí as ações caem, né? Ou as cotas dos fundos se desvalorizam, a pessoa ela se desespera e vende. Não é o momento. Né? É como se fosse, a pessoa tem uma casa, né? O corretor sempre visita ela e fala, eu ofereço 500 mil pela sua casa, ofereço 500 mil pela sua casa, e você não faz nada. Quando ela bate na sua porta, eu ofereço só 250 mil pela sua casa. Aí você se desespera e vende. Aí ele pensa assim, eu tenho que vender porque senão vai baixar mais. Vai perder tudo, então vende por 250 mil. Não é assim, né? Não é assim. E diante de todo esse cenário agora, existem fundos, existem dicas, existem fundos que estão sendo mais procurados no momento, né? Existem aí ações que estão sendo mais procuradas no momento. Existe uma tendência atual aí acho que fundos, normalmente, as pessoas procuram aqueles que estão rendendo mais nos últimos 12 meses. Embora isso seja totalmente errado, né? Porque você, apesar do fundo estar rendendo nos últimos 12 meses, é um período muito curto
para a história de um fundo. De repente deu algumas coisas certas em 12 meses e que isso não vai se repetir no futuro. Então, as pessoas ainda têm a tendência de procurar fundos que estão rendendo no curto prazo, né? Muito bom. Mas a gente não deveria agir dessa forma e os nossos fundos estão rendendo bem, né, nos últimos 12, 24 meses, então a procura é grande. E aí o nosso trabalho na gestora, na Lasca, é frear o investidor, né, assustar ele, mostrar que, olha, está indo bem, mas pode dar muito errado, né, vários anos seguidos. Então, nosso trabalho de educação financeira é alertar para todos os riscos que podem surgir. E as ações hoje em dia, eu diria que ações de empresas estatais estão sendo um pouco mais procuradas, porque existe a possibilidade de privatização, né? Você vê o governo... Petrobras, a possibilidade de privatização integral é praticamente zero, mas vender partes da empresa, ficar com o núcleo principal, provavelmente vai acontecer. Banco do Brasil também. E aí tem várias empresas estatais que são regionais, né? Então você pega a CEMIG em Minas Gerais, o Zema, então o assunto de privatização cresce, outras elétricas do Sul, né? Você tem a Celesc em Santa Catarina, a Energias do Brasil, né, já se envolvendo. Então, diria que as ações que hoje estão chamando um pouco de atenção são as empresas estatais, que passaram por um período horrível nos últimos 5, 6 anos e agora está tendo um sopro de vida, vamos dizer. A Lasca está com escritório em Goiânia? Não, a gente tem escritório só em São Paulo. A gente tem escritório em São Paulo e dentro de ponte aérea, né? A gente está viajando bastante. Vocês atendem clientes aqui? Atende, a gente atende o Brasil todo. Bom, nós vamos encerrar. Queria que você desse aí as suas últimas palavras, aí, as suas recomendações, né? Para quem está pensando em investir, né? As principais dicas aí. Acho que o mais interessante é ver um pouco a história. Assim, se você procurar investidores que multiplicaram o capital ao longo de vários e vários anos, né, ao longo de décadas, você não vai encontrar essas pessoas que ficaram investindo no CDI ou em CDB. A pessoa não mudou de patamar de vida ao acumular dinheiro em CDI. Mas muitas pessoas mudaram de patamar de vida ao se envolver por décadas e décadas com ações de empresas. Então vale a pena você parar um pouco, separar um pouco do seu tempo para estudar mercado acionário, conversar com assessores, né, estudar as empresas, que isso pode mudar você de patamar, a sua situação patrimonial e o que você deixa para as gerações que vêm depois. Então, assim, vale a pena você se envolver com ações. Mas começa devagar, começa estudando. Mas envolve uma pitadinha de sorte também? Tipo assim, eu compro uma ação de uma empresa que está em baixa, está começando e de repente essa empresa explode? Tem um pouco de sorte, tem um pouco de azar, isso é como em qualquer profissão. Só que ao longo de muitos anos você vai ter vários azares e várias sortes. O risco é diluído. O risco ele é diluído e o resultado final é muito interessante para quem está com isso há muito tempo. Então você estuda os grandes investidores brasileiros, né? A gente brinca, os velhinhos da Bolsa, eles estão muito bem. Então você consegue identificar o rei da Bolsa, né? O grande bilionário anônimo da Bolsa. A gente não encontra nenhum rei do CDI, nenhum grande bilionário anônimo da renda fixa, isso a gente não encontra, até porque não tem. Então vale a pena estudar ações. Beleza. Bom, nós agradecemos muito o Henrique Breda, gestor de fundos da Lasca Investimentos, que participou conosco aqui dessa live. E obrigada a você, internauta, pela sua participação. Obrigada, Henrique. Obrigado, Lúcia. Obrigado, pessoal. E nós aguardamos você, internauta, na nossa próxima live. Eu, Lúcia Monteiro e toda a equipe do Jornal O Popular. Bom dia. Bom dia. Obrigado.